Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui. Vamos direto ao assunto, que é um assunto recente, que foi julgado no STF, tá? Quer dizer, terminou agora na última sexta-feira, né? No dia 16. Mas ele foi iniciado no dia 9 de setembro, tá? Tá aqui a manchete, ok? Vamos ver se dá para ler. Aqui. Trata do julgamento do piso da enfermagem, né? O plenário do STF formou maioria por 7-4 em manter a liminar do ministro Barroso. Nessa liminar do ministro Barroso, o pedido foi aceito, né? De forma liminar. Quer dizer, ele suspendeu o aumento do piso salarial da categoria da enfermagem, né? Que havia sido decidido pela Presidência da República. Então, o ministro Barroso suspendeu esse aumento, né? Ele atendeu um pedido da CNS, que é a Confederação Nacional da Saúde, tá? Para quem não sabe, resumidamente, a CNS seria uma espécie de sindicato, né, dos hospitais, da categoria dos hospitais. Seria uma espécie de órgão federal, né, na instância federal, né, que representa essa categoria. É como se os sindicatos estivessem organizados de forma municipal, estadual e federal. E a CNS nada mais é do que a reunião de todos os sindicatos estaduais que representam a categoria dos hospitais, né, clínicas, enfim. E eles alegaram que o impacto financeiro não seria capaz de cumprir, né, a lei que determinava o piso salarial, né, da enfermagem. Enfim, o comentário que eu queria fazer aqui é porque seriam dois aspectos. O primeiro é porque muito se falou sobre essa decisão e, na verdade, essa decisão ainda não é definitiva, tá? Essa decisão ela ainda está em caráter liminar. Quer dizer, os ministros votaram para manter ou derrubar a liminar que suspendeu, né, o piso da enfermagem. E ao que tudo indica, o que foi propagado é que foi cortado, mas definitivamente, enfim, não foi ainda, né? Eles querem que seja demonstrada a viabilidade financeira dos estados, dos municípios, né, das prefeituras, que elas consigam pagar esse piso nacional da enfermagem. Esse seria um aspecto, tá? Porque ainda tem, agora foi aberto o prazo de 60 dias para as outras entidades se manifestarem, quer dizer, para demonstrar essa viabilidade financeira, econômica, para poder pagar, né, bancar esse piso salarial. Só que de outra feita também, eu gostaria de fazer um breve histórico do outro lado. Quer dizer, nós temos a CNS de um lado e do outro lado são a categoria da enfermagem toda, né, nacional. E eu queria só lembrar
que a patrona da enfermagem no Brasil, que é a enfermeira Ana Nery, ela tem uma história de vida muito conhecida, né? E eu gostaria só de lembrar, né, o valor, né, que ela tem na nossa história, porque às vezes a gente se esquece da importância de algumas categorias, e na verdade todas as categorias são importantes, né? E no caso da enfermagem, a enfermeira Ana Nery, ela lá nos idos de 1865, quando o Brasil estava em guerra com o Paraguai, e foi realizada a Tríplice Aliança, isso é um pouco de história do Brasil. A enfermeira Ana Nery, naquela época, ela viu seus 3 filhos, ela já era viúva, ela então com 50 anos de idade, viu seus 3 filhos serem convocados para servir na guerra, lá na Bahia. Então, um filho era cadete do exército e os outros 2 eram médicos, e eles foram convocados para ir lá para o Rio Grande do Sul, lá para a fronteira. Saíram de barco e foram deslocados lá para o Rio Grande do Sul. Ela imediatamente, a Ana Nery, escreveu uma carta para o governador-geral lá da província da Bahia, se oferecendo, né, voluntariamente para ir para a guerra, né, para poder estar junto com seus filhos, porque ela já não tinha mais nada, ela já estava viúva e ia perder os filhos. Então ela, mesmo sem ganhar nada, se voluntariou, foi aceita, o governador aceitou e encaminhou ela também para o Rio Grande do Sul. Ela fez um treinamento lá na Conferência Vicentina, lá do Rio Grande do Sul, com as irmãs lá de São Vicente de Paulo, e logo já estava no fronte de batalha. Trabalhou em algumas cidades ali na fronteira, em Salto, Maitá, trabalhou num hospital lá na capital também de Assunção, lá no Paraguai. Ela trouxe 3 órfãos no final da guerra, trouxe para casa, perdeu um dos filhos dela na guerra, e isso ela em trabalho voluntário. Depois, no final da guerra, muito tempo depois, ela até foi condecorada e recebeu até uma pensão vitalícia em reconhecimento, né, pelo trabalho que ela fez no fronte da guerra. Esse é um breve histórico mais antigo. Agora, o breve histórico recente da categoria da enfermagem é o fronte de batalha da pandemia, né? Que no auge, quando tudo estava fechado, somente eles é que tinham essa autorização, né? As áreas médicas, e a enfermagem está incluída, logicamente, dentro dessa área, né? Então essa importância tem que ser reconhecida, esse mérito deve ser lembrado, e eles não abandonaram a função deles e cumpriram, né, com muita garra essa função agora dentro da pandemia, né? Trabalharam muitas vezes sem descanso, sem folgas, né? Isso aí a gente acompanhou na televisão, não adianta eu ficar explicando essa matéria que é recente, então tá na memória viva de muita gente, mas isso é fácil também de se buscar. Muitos deles perderam a vida, né, trabalhando e para o bem, né, de toda a população, né? E agora nós tivemos uma oportunidade para reconhecer esse trabalho, né? A presidência da República concedeu esse aumento, né? Fixou esse piso da categoria, e o STF, por enquanto, né, barrou. Na minha opinião, eu acho que deveria ser concedido, entendeu? Esse aumento, porque é uma categoria que tem o seu valor e não pode ser esquecido o valor que ela tem, tá? O vídeo de hoje, gente, era mais ou menos nesse sentido, tá? Fazer esse breve histórico, esse relato, e esclarecer
que apesar de estar suspenso, ainda não está suspenso em definitivo, né? Está suspenso só como uma liminar, né? Provisoriamente. Pode ser mantida essa suspensão ou não. Mas o comentário de hoje era simplesmente esse, tá certo, pessoal? Vou deixar aqui a minha despedida e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.